Olá, você tem encontrado razão nesta vida para sorrir? A alegria é uma meta comum a todos nós. Raramente alguém não está em busca da alegria. Até aqueles que estão passando por tempos difíceis, em profundo estado de depressão, por exemplo, de angústia e tristeza, portanto um tempo de ausência de alegria. Mesmo nesses quadros, o que se tem na verdade como meta é sair dessa condição e encontrar alegria. Aqueles que estão alegres até ficam assombrados com a possibilidade dessa alegria ser interrompida. A alegria é um tema caro para nós. E é interessante que a alegria é como um tônus da vida. Pessoas alegres, elas têm mais potência, mais poder de ação, elas são mais criativas, elas conseguem vislumbrar possibilidades que uma pessoa angustiada e triste ou tomada pela tristeza não consegue enxergar. A pessoa mais feliz, mais alegre, ela consegue dar sentido para as coisas, celebrar o pequeno, celebrar até aquilo que a princípio não tem nem valor. É aquela pessoa que consegue perceber detalhes. A alegria é o tônus da vida. A alegria gera ânimo, a alegria gera poder, a alegria gera criatividade, inventividade. Portanto, a alegria define a própria vida, porque a vida é isso, é movimento. E a alegria, então, ela deve fazer parte da nossa condição humana. No entanto, nós sabemos que por conta do pecado, no registro bíblico, essa alegria nos foi furtada. Lá no início, no Éden, no momento em que Adão e Eva são colocados à prova e eles caem na tentação e entram em rota de colisão com Deus e saem do plano da vontade de Deus, e isso faz com que o que era antes tão comum, que era alegria, agora se torna uma situação escassa e que passa a ser uma busca do homem. Não é mais uma coisa comum. No entanto, em Cristo Jesus, essa alegria nos foi devolvida. O Senhor nos reconectou com os céus, nos colocou em estado de paz com Deus. A palavra diz isto, que em Cristo nós fomos justificados, nós passamos a ter paz com Deus. A alegria nos foi devolvida. Há uma palavra de Deus, está registrado em Isaías, capítulo 35, verso 10, a Bíblia diz assim: "E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido." Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que, aqui estou falando da história de Israel, num tempo em que esse povo esteve cativo, esteve escravo, mas houve um momento em que o Senhor os resgata. O resgate desse povo, que ora tomado por tristeza, por angústia, falta de perspectiva, agora dá lugar a júbilo, a festa, a celebração, a alegria. Só que o detalhe é que quando o texto menciona alegria, diz: alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Em outras palavras, a alegria que vem de Deus, ela não é temporal, ela não é circunstancial, não está vinculada a alguma coisa específica de forma pontual, não. A alegria que vem do Senhor, ela é eterna, porque ela está ligada à própria pessoa de Deus que nos habita. Na antiguidade, no Antigo Testamento em especial, havia uma compreensão de que Deus habitava em templos. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos, mas habita no coração do homem. E esse Deus, que é o Senhor da alegria, que habita em nós, viabiliza a vida de tal maneira que a alegria seja possível. A alegria se torna possível por meio da presença de Deus que nos habita. Portanto, essa alegria que Isaías vai trazer aqui, ela é uma alegria que tem como categoria ser uma alegria eterna. Diz ainda que essa condição de alegria eterna faz com que a tristeza e o gemido fuja. Veja só que coisa interessante. Não está dizendo que não haverão momentos difíceis, não é isso. Seria alienação. Uma fé que ignora as dificuldades é uma fé alienada. Mas apesar das dificuldades, o gemido vai fugir de você. A dor, a angústia, porque a alegria vai prevalecer em detrimento da tristeza e da angústia. É interessante observarmos o que tem lá em registro, lá em Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ali no capítulo 5, verso 22, quando fala do fruto do Espírito. A lista é enorme: paz, mansidão, longanimidade. Mas há um momento em que Paulo afirma que um dos frutos do Espírito é a alegria. Veja, fruto é resultado, fruto é consequência. Em outras palavras, a alegria não é algo que nós geramos, nem que as circunstâncias geram.
Alegria é um conceito muito mais nobre à luz da palavra de Deus. Alegria é resultado da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, da intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aí então a alegria surge. Livro de Salmos, capítulo 126, vamos perceber lá que esse povo, ora cativo na Babilônia, durante um período longo, 70 anos aproximadamente, agora eles saem de lá. E a Bíblia vai dizer que quando eles saem de lá, dessa condição, né, de exilados e agora então libertos, as pessoas olhavam para eles e diziam: olha, grandes coisas tem feito o Senhor por estes. E aí eles afirmam categoricamente, é verdade, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Um pouquinho mais à frente do mesmo salmo, o texto vai relatar de que aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. Às vezes a semeadura é difícil. Isso nos envolve de tal maneira que demanda fé, obediência, persistência. E aí nós precisamos entender que a semeadura tem um preço, mas há uma colheita. A alegria vem. A Bíblia diz que o choro faz parte da vida. O choro pode durar até uma noite, diz a palavra, mas a alegria vem pela manhã. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, anunciava assim aquele povo que saía do exílio. Eu estava entendendo de que a alegria é resultado da intervenção, da manifestação de Deus na vida. Lido já esse texto há algum tempo atrás, falamos ali em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é definido por alegria na presença de Deus. A alegria do Senhor nos fortalece, diz lá em Neemias. A alegria que vem de Deus fortalece a nossa vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 11, a Bíblia assim registra: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O que a Bíblia está dizendo? Temos que avaliar o contexto. Estamos falando aqui de uma condição, de uma alegria completa, plena. Mas o que vem antes? É o texto que vai falar de Cristo como sendo a videira verdadeira e nos apresenta como sendo os ramos. Diz: olha, se você permanece nele e ele permanecendo então em vocês, aí essa condição de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, de aliança com Deus, entendendo, né, de que a vida está na videira. E nós precisamos entender que essa seiva que passa pela videira, chegando nas extremidades, produz fruto naquela videira. A vida está em Deus, então essa vida em Deus produz alegria, e essa alegria pode permanecer, porque conceitualmente a alegria que vem da presença de Deus é uma alegria completa. Qual é a sua condição hoje? Não estou falando de momentos de felicidade, porque isso as circunstâncias podem nos oferecer. Estou falando de uma condição de alma. Já vi muita gente manifestar profunda alegria, se necessariamente está relatando uma vida que funciona o tempo todo. Vamos encontrar, por exemplo, o relato do apóstolo Paulo, que tendo experimentado as mais difíceis situações, circunstâncias da vida, ainda encontrou motivo para se alegrar. Ele escreve aos Efésios e diz: olha, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, perto está o Senhor. Ou seja, apesar da situação de aperto, de perseguição, Paulo entendia que Deus estava por perto. E aí há uma dupla compreensão desse texto. Uma é que Jesus estava voltando para buscar os seus e a outra, a presença manifesta de Deus. As duas se completam. Você precisa entender, à luz da palavra, de que a alegria não é para poucos, a alegria é para quem está disponível a andar com Deus. É resultado da ação de Deus na nossa vida. Em cima disso, Jesus afirma em João, capítulo 16, verso 22, a parte B do versículo, afirma assim, é Jesus quem declara: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha, então temos um problema. Via de regra, as pessoas estão alegres por um tempo e tristes em outros momentos. Que alegria é essa que não poderá ser roubada? É a alegria que vem do Senhor. É a alegria que é resultado da ação de Deus na sua vida. É a alegria que é promessa do reino de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Essa alegria é condição de alma, é a certeza da presença de Deus e da manifestação de Deus na sua vida. Está registrado lá no livro de Salmos, capítulo 98, versos de 7 a 9.
Ruja o mar, tudo que nele há, o mundo e todos que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se a uma as montanhas na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra. O que o salmista está dizendo? É que a natureza, a criação, já se alegra em Deus. Os rios batem palmas, regozijem-se as montanhas. Em outras palavras, a criação manifesta alegria. E nós somos parte da criação, e detalhe, nós somos a coroa da criação. E nós precisamos manifestar alegria. O pecado nos roubou essa condição, mas Cristo nos devolve, pelo perdão, pelo sangue dele derramado, o privilégio de nos alegrarmos plenamente, novamente nessa vida. Deus tem para mim e para você um projeto de alegria. Satanás veio para roubar, matar e destruir. O que o inimigo das nossas almas deseja é furtar o nosso sorriso, é roubar a nossa alegria. Mas ao contrário, o Espírito de Deus e o reino de Deus dizem para você de que o desejo dele, como Senhor desse reino, é que você seja alegre. Alegria é uma marca do cristão. Alegria é a marca de um homem e de uma mulher que tem temor do Senhor. Alegria é a experiência máxima de uma relação íntima com Deus. Quando estamos na presença de Deus, o fruto dessa ação de Deus e dessa presença de Deus, como diz Paulo aos Gálatas, não tem como ser outro senão alegria. Pastor, tem me faltado alegria. Tem faltado alegria na minha casa, tem faltado alegria no meu casamento, nas minhas amizades. Eu não me sinto alegre. Bom, se você está dizendo isso, posso também afirmar, não é a única resposta, mas uma resposta bem plausível, talvez falte mais intimidade com Deus. Talvez falte presença de Deus, manifestação de Deus. Porque na presença de Deus, a alegria é perpétua, é permanente. E podemos celebrar a vida, apesar inclusive das perdas, das dificuldades que porventura rodeiem as nossas vidas. Que Deus te ajude a você celebrar uma vida cheia de alegria. Portanto, renda-se, entregue-se ao Senhor, viva intensamente o reino de Deus. Facilmente oramos a oração do Pai Nosso e lá nessa oração diz: venha a nós o teu reino. Esse reino que você pede para que venha sobre você é um reino que a Bíblia diz, reino de alegria, de justiça e de paz, mas também de alegria. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, seus relacionamentos, seus negócios, trazendo sobre você a condição plena de alegria. A alegria do Senhor te fortalece, nos fortalece. Deus nos abençoe. Amém.